Estamos de volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Você viu aí pela chamada que amanhã no programa, logo pela manhã no programa Você Pode Ser Feliz, esse assunto continua aqui na Rede Século XXI, porque é tempo disso. Padre Guido celebra pela manhã também a missa transmitida aqui pela TV, 7h45 da manhã, né, Padre Guido? Então, também sim. Certamente você vai citar alguma coisa sobre esse tema. Sim. Bom, muitas perguntas estão chegando aqui pra gente. Quero mandar um abraço para Maria de Cássia Melo Conceição, de Mogi Guaçu, São Paulo. A Marlene Ferreira Nunes, de Santa Bárbara do Oeste, a Elizabeth Ruiz Lunardelli, de Bauru, cidade que o Padre Guido está morando atualmente, Maria Ferreira Ramos, etc. São algumas perguntas que não estão diretamente relacionadas ao tema, a gente adoraria responder, mas a gente não tem tempo. O nosso programa, daqui a pouquinho a gente já está acabando o programa. O Padre Guido responde durante a semana, principalmente as que vêm por e-mail. Né? Mesmo que você mandou e a sua pergunta não será respondida aqui no programa, por e-mail o Padre Guido responde depois as perguntas e às vezes também algumas por telefone, tá certo? O Padre Guido, confirmando aqui, tivemos algumas participações, para deixar bem claro. Por exemplo, a Mônica, ela faz a seguinte pergunta, ela não diz de que cidade ela é. Fique bem claro aqui, onde está na Bíblia que se deve orar pelos mortos? Onde está, Padre Guido? Na Bíblia, em várias passagens. Tá. Aquela de maior destaque está no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, versículo 39 até 45. Certo? Macabeus. Segundo livro de Macabeus. Segundo livro de Macabeus. É bom esta pergunta desta pessoa, porque os nossos irmãos protestantes e crentes tiraram da Bíblia os dois livros dos Macabeus. Por isso eles têm dificuldade em encontrar esta passagem. Foi tirado da Bíblia, mas não se, digamos bem claramente, né, que é a palavra de vida eterna, que não se pode absolutamente mexer. Alguém perguntaria, padre, mas o que está escrito neste capítulo 12 do segundo livro dos Macabeus, versículo de 39 até 45? Fala de um tal de Judas Macabeu, né, que era um chefe militar, que conquistou uma cidade inimiga. E no dia seguinte mandou os seus soldados recolher os cadáveres dos soldados que haviam morrido, né, e para dar digna sepultura. E os soldados encarregados de juntar os cadáveres, né, dos soldados mortos notaram que debaixo da roupa dos soldados mortos havia objetos de ouro que os soldados haviam roubado do templo. Por isso, Judas Macabeu interpretou que a morte tivesse sido como uma consequência pelo roubo de objetos sagrados. O que é que ele fez, Judas? Ele mandou fazer uma coleta, isto é, uma doação, e mandou esta coleta de dinheiro para a cidade de Jerusalém, para que fosse oferecido um sacrifício em homenagem aos mortos, para expiar exatamente o pecado cometido. Porque ele, essas palavras claras, ele acreditava plenamente na imortalidade da alma e na necessidade da alma entrar para o céu purificada. Muito boa a explicação, Padre Guido. Quero lembrar aos nossos amigos telespectadores, já vou adiantar o tema da semana que vem, assuntos relacionados, então, aos protestantes, a diferença que a Igreja Católica, o que a Igreja Católica acredita, por que os protestantes pensam dessa maneira, é assunto do programa da semana que vem, porque a gente vai falar sobre a reforma protestante. Então, na semana que vem, a gente entra nesses assuntos também relacionados a essas diferenças e por que isso aconteceu, tá certo? Assunto da semana que vem do programa Eclésia. Voltando ao programa de hoje, Padre Guido, disse que fazia a pergunta para o senhor do Foster Moss, Ilha de Campinas. Ele diz o seguinte, em uma palestra que ele participou, alguém disse, então, nessa palestra, que o céu foi aberto apenas após a ressurreição de Jesus. Isso significa, no entendimento dele, significa que os mortos de antes não foram para o céu? Onde viviam essas almas que morreram antes de Jesus ter morrido na cruz? E eu aproveito e queria que o senhor emendasse. Esse assunto tem a ver ou não com a mansão dos mortos? Olha, o nome desta pessoa? Foster. Foster, né? Obrigado pela sua pergunta. Não devemos nunca colocar uma dúvida sobre a grande misericórdia e a acolhida de Deus na pátria do céu desde os tempos da criação do homem.
certo? Certo. Em primeiro lugar, pensamos exatamente nisso. Inclusive, por exemplo, até Adão e Eva são considerados pela Igreja Ortodoxa como santos, porque devem ter feito tanta daquela penitência, né, pelas besteiras que eles cometeram, né, que naturalmente mereceram também eles o paraíso. Veja a bondade de Deus. Foram para os céus e se comportaram bem e foram acolhidos. Veio o tempo da redenção, com a vinda de Jesus aqui na Terra, que, é claro, abriu também para nós a linguagem da fé, e através desta profissão de fé que nós acreditamos plenamente na vida futura, na pátria do céu. Agora, milhões ou até bilhões de pessoas que vieram antes de Jesus não foram nem para cá nem para lá, nem ficaram na sala de espera aguardando que chegasse Jesus. Deus deve ter acolhido todas as almas daquelas pessoas que se comportaram bem. Por exemplo, temos até na passagem da vida de Jesus no Monte Tabor, na hora da transfiguração, e Jesus conversa com Moisés e Elias. Portanto, Moisés e Elias são considerados também como santos, né? Já estão no céu, e não foram naquele momento que veio Jesus na terra, mas desde o momento que eles passaram a sua experiência aqui na terra. E o que é a mansão dos mortos, então, que a gente sempre reza no creio? O que significa? Jesus desceu até a mansão dos mortos. É uma linguagem litúrgica, isto é, Jesus fez a experiência da morte. E logo quando Jesus veio falecer, é bom que os senhores saibam, o corpo de Jesus não entrou no processo de decomposição. Até o momento da sua ressurreição, não apodreceu. Uma palavra muito forte, mas esta aqui, né? Exato. Jesus desceu na mansão dos mortos e fez a experiência dos mortos. Não era necessária, obrigatória a morte na cruz. Lembram-se que até uma simples gota de sangue de Jesus, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, teria resgatado a humanidade inteira. Pelo contrário, Jesus escolheu de doar toda a sua vida e também de ele que nunca pecou, fazer a experiência até da consequência do pecado, isto é, da morte. Ô, Padre Guido, mas completando esse assunto, eu não sei se tem relacionado com a mansão dos mortos, mas a questão que a gente ouve algumas expressões, quando a gente lê alguns livros antigos, o chamado limbo dos patriarcas, né? Será que a gente pode dizer que era um estado onde os justos aguardavam a ressurreição de Cristo? Sim. Porque o limbo dos patriarcas, diferente do limbo dos infantes, que é aquela história, isso a igreja nunca diz, tá, gente? Que aquelas crianças que foram batizadas esperam um determinado lugar, já que elas morreram sem ser batizadas, esperariam um determinado lugar. Isso não, isso a igreja nunca disse. Mas a igreja já disse sobre esse limbo dos patriarcas, ou seja, um estado onde essas almas aguardariam a ressurreição completa de Cristo? Já era um estado de total felicidade, porém. Isto é a recompensa pelo bem feito aqui na Terra. Talvez nós usamos esta terminologia de limbo, uma palavra que hoje a igreja não usa mais. Né? Sim, você fez muito bem a assinar, especialmente das criancinhas. O que a igreja quer é que uma criança, logo que nasça, seja batizada, como já falamos em outros nossos programas, né? Para que possa receber logo a graça de Deus. Mas estes profetas também, na hora da sua morte, muitos deles, inclusive, morreram mártires, né? Rejeitados pelos homens, com certeza foram para o céu. E do alto do céu, eles continuam até hoje defendendo, através do seu estado de vida de contemplação, as verdades que eles sempre anunciaram quando estavam aqui na Terra.